Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. É um livro muito difícil de ser achado, viu, irmão? Amém? Os amados irmãos já encontraram aí? Você pode glorificar a Deus? Amém, louvado seja Deus. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo de número 17. Assim diz a poderosa palavra do nosso Deus: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho da onde? Perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito, do Egito. Versículo 19: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sicote, acamparam-se em Etã, à entrada da onde? Versículo 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo de número 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Deus, como foi orado aqui nesta noite pelo pastor Flávio, onde ele orou por mim, dizendo que eu sou alguém, meramente um vaso, um canal. E é isso mesmo, Senhor. Necessito da tua unção, da tua misericórdia e da tua graça para pregar a tua palavra. Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu gostaria de pregar o seguinte tema: deserto, faculdade de Deus para o seu povo. Esse momento bíblico aqui, essa porção da palavra de Deus que foi lido nesta noite, irmãos, ela acontece logo após aquele momento em que Deus envia pragas ao Egito para que Faraó libertasse o povo dele, libertasse o povo de Israel, o povo de Deus. E aí foram inúmeras pragas ali que o Senhor enviou para o Egito. E aí chega um momento que Faraó diz: olha, eu não aguento mais. Estou aqui conjecturando, irmão, a Bíblia não diz isso. Eu não aguento mais, essas pragas elas trouxeram prejuízo para a minha terra, para o Egito. Prejuízo de ordem material, prejuízo de ordem financeira, prejuízo de ordem emocional, físico, porque houve morte ali, morte dos primogênitos. Ele disse: olha, eu não vou mais contender com esse Deus, não vou mais ficar nessa, eu vou abrir mão desse povo, porque eu quero que a minha terra tenha paz. E enquanto eu segurar esse povo aqui, eu não vou ter paz. E aí ele abre mão, deixa o povo ir embora. E aqui, queridos, tem esse momento em que o povo sai ali debaixo da direção, humanamente falando, de Moisés. E aí Deus começa a guiar o povo, e a palavra do Senhor nos diz que Deus guia o povo ao deserto. Queridos, e algumas pessoas, eu não sei você, mas algum tempo atrás, alguns anos atrás, na minha fé, eu ficava perguntando: olha, no Egito o povo sofria demais. No Egito aquele povo era escravizado, ali era humilhado, sofria demais. Por que quando Deus permitiu que esse povo saísse do Egito, não colocou logo esse povo na terra prometida? Por que Deus ainda permitiu esse povo a passar por tanta dificuldade ali no deserto? Porque Deus não poupou logo esse povo, ao invés de
de deixar aquele povo ali caminhando pelo deserto, passando inúmeras necessidades? Por que não plantou logo aquele povo numa terra que mana leite e mel? Já que esse povo já vivia encaliçado de tanto sofrimento ali na terra do Egito. Queridos, nós precisamos entender algo nesta noite. Quando nós queremos uma melhor formação acadêmica, o que é que a gente faz? A gente procura estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, porque entendemos que as melhores escolas, as melhores faculdades, pelo menos teoricamente, ali nós vamos encontrar uma estrutura melhor, ali nós vamos encontrar os melhores professores do momento, ali nós vamos poder estudar com um material didático de ponta, e dessa forma adquirir uma educação melhor, dessa forma adquirir uma instrução melhor, uma formação acadêmica melhor, não é isso? Então a gente procura as melhores escolas, as melhores faculdades. Queridos, eu quero dizer no nome de Jesus, que a melhor faculdade para o homem de Deus, para a mulher de Deus, chama-se deserto. Deserto é o lugar, é a faculdade de Deus, para que possamos adquirir a melhor educação espiritual. Deserto é a melhor faculdade de Deus, para que possamos adquirir a melhor formação acadêmica e teológica, teocrática em nossas vidas. É o deserto, queridos. O deserto, queridos, para quem é homem de Deus, para quem é mulher de Deus, que está no deserto, pela direção de Deus, deserto, queridos, ele é lugar positivo para o povo de Deus. Embora a gente não entenda dessa forma, embora a gente não consiga ver dessa forma, mas, queridos, aqui Deus guiou o povo dele ao deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ora, se o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e se Deus está guiando o povo dele ao deserto, é porque o deserto também é lugar bom para o povo dele. Porque Deus não vai guiar o seu povo, e nem o Espírito Santo ia guiar Jesus para um lugar ruim. Então o deserto tem o seu lado bom para o povo de Deus. Mas a gente não consegue ver isso. Porque deserto é lugar de dor, de dificuldade, de tristeza, de angústia. E aí a gente não consegue tirar proveitos dos momentos do deserto. A gente não consegue garimpar nos nossos momentos de deserto e extrair as melhores joias de Deus para nossas vidas nos nossos momentos de deserto. Mas deserto, queridos, é lugar de Deus, é faculdade de Deus para o seu povo. É lugar de instrução, é lugar de educação espiritual, é lugar de formação do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Queridos, algumas pessoas saíram aqui do Egito, ou digamos aqui 98% morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Dessa geração que saiu lá do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Irmãos, não, entrou Josué e Caleb e um monte de gente, sim, um monte de gente que nasceram durante a caminhada no deserto. Agora, daquela geração primária que saiu da terra do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê, queridos? Será porque Josué e Caleb eram os queridinhos de Deus? Não. Porque Josué e Caleb, nos seus momentos de deserto, eles olharam para os seus momentos de deserto com outra visão. Enquanto aqueles 98% só olhavam para os seus momentos de deserto como um momento de dor, como um momento de necessidade, de escassez, de angústia, de frustração. Por isso pereceram ali no deserto. Josué e Caleb olharam para os seus momentos de deserto como momentos de oportunidade de Deus trabalhar em suas vidas. Sabe por que muitos crentes saíram lá do Egito, lá no mundo, terra de escravidão, porque viviam escravo do álcool, do pó, da maconha, da prostituição, e aí passaram um tempo com Deus, na casa de Deus,
sendo ricamente abençoado, porque lá no deserto chamado mundo regido pela liderança de Satanás, essas pessoas viviam ali, não tinham dignidade, o casamento já estava indo embora, sua vida profissional já estava acabando por causa dos vícios. E aí Deus fez uma restauração, o Espírito Santo trouxe essas pessoas para a presença do Senhor, passaram um tempo na casa de Deus, sendo ricamente abençoados. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou a dignidade, Deus restaurou a família, Deus restaurou a vida profissional. E aí, quando essas pessoas passaram pelo momento de deserto, o que foi que essas pessoas fizeram? Abandonaram Deus. Por quê? Porque não souberam tirar proveito dos seus momentos de deserto. Só viram o deserto como um momento de peleja, só viram o deserto como um momento de dor, de angústia, de frustração, mas não viram o deserto como lugar de Deus trabalhar nas suas vidas. Queridos, se você encontrar contrário do que eu vou falar agora, você me mostre, porque eu quero ver isso aqui. Mas todas as pessoas que passaram por seu momento de deserto, receberam durante o seu momento de deserto a direção de Deus, o trabalhar de Deus, e no deserto, ao sair do deserto, elas foram promovidas. Quer ver só? O próprio José passou o seu período de deserto, mas quando ele saiu do deserto, ele foi um grande líder de Israel, inclusive libertando o povo de Deus. Davi, ele apacentou por muito tempo as ovelhas do seu pai em vários lugares, inclusive lugares desertos. Mas depois desses lugares, Deus colocou como um dos maiores reis de Israel. José passou os seus momentos de deserto, prisão, humilhação, rejeição dos irmãos, mas depois se tornou o segundo na terra do Egito, só abaixo de Faraó. Paulo passou os seus momentos de deserto, mas se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Jesus também, em Mateus 4, versículo 1, passou pelo seu momento de deserto, mas foi aprovado. E hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Deserto, queridos, não é lugar de morte para quem é povo de Deus e está no deserto pela direção de Deus. Deserto para quem está pela direção de Deus, é homem de Deus, mulher de Deus, deserto é lugar de promoção. Não é lugar de murmuração, é lugar de promoção, amém? Louvado seja Deus. Irmão, eu entendi aí a questão do deserto, mas quais são os pontos positivos que podemos aprender ali no deserto? O que é que nós temos que tirar de proveito na nossa experiência pelo deserto? Vamos ver daqui a pouco. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Eu não vejo também na Bíblia que é projeto de Deus que o povo dele viva no deserto, more para sempre no deserto. Não vejo. Eu vejo que é projeto de Deus que o povo dele tenha uma experiência, uma passagem, um período de passagem pelo deserto. Você está entendendo? Então não é projeto de Deus que o povo dele more sempre no deserto. Deserto para o povo de Deus não é lugar de morada permanente, é um lugar de passagem. É apenas um período, é um momento, é uma experiência. O que é que eu quero dizer com isso da parte de Deus? Que esse deserto na qual a tua vida está inserida, querido, não é um lugar permanente de Deus para a tua vida. Esse deserto no qual você está passando, não é lugar permanente do Espírito Santo para a tua vida, não. É apenas uma passagem para você. Você vai passar por esse momento, mas se você continuar firme com Deus, você vai ser aprovada e você vai ganhar promoção da parte de Deus. O mesmo Deus que te guiou no deserto, Ele vai te tirar daí e vai exaltar a tua cabeça. Então isso você precisa entender. Deserto também não é lugar que Deus tinha o objetivo de matar o seu povo. O povo morreu no deserto porque murmurou. O povo morreu no deserto porque deixou de olhar para o Deus da providência e começou a olhar para as suas necessidades. Então, meu irmão, não é projeto de Deus para que você morra no teu deserto. É projeto de Deus que mesmo em meio ao teu deserto,
em meio à tua dor, em meio à tua dificuldade, você continue olhando para o Senhor de toda a providência, porque Ele é um Deus vivo. Deus não está morto, Ele está vivo. E esse Deus que te guiou ao deserto, Ele cuida de ti, Ele está contigo. E em um dado momento você vai ver a vitória de Deus florescer na tua vida. Bendito seja Deus. Irmão, mas com a minha experiência no deserto, o que é que eu posso tirar de positivo para a minha vida? O que é que eu posso aprender? Irmãos, nós precisamos aprender pelo menos 4 coisas com relação ao deserto. 4 experiências, 4 coisas positivas. Veja que, como a gente falou aqui da parte de Deus, deserto não pode ser visto apenas pela ótica do negativismo. Deserto precisa ser olhado pela ótica do positivismo. É isso que nós devemos olhar. Tirar do nosso deserto as coisas positivas de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer ministrar, aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer efetuar em nossas vidas. É assim que nós devemos fazer. Irmãos, mas o que é que eu posso tirar de proveito? O que é que eu posso aprender com relação ao deserto? Primeira coisa, irmãos. Primeira coisa que nós devemos aprender, que deserto para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, que está no deserto pela direção de Deus, deserto não é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de você gozar da presença de Deus a cada momento na tua vida. Versículo de número 20, aqui diz a palavra de Deus. No versículo 20, assim diz a palavra do Senhor: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Veja que esse povo estava ali no deserto, mas a Bíblia não diz que esse povo estava só. A Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles. Queridos, e quem vai adiante, ele vai como escudo. Então, nesse teu deserto, queridos, eu quero te dizer que você não está só. A presença de Deus é contigo. E Ele não está atrás de você, Ele está diante de ti. Ele está diante para te proteger. Ele é o teu escudo. Como diz o Voz da Verdade, escudo para todos aqueles que nele crê. Ele é escudo. Ele vai à frente para combater as tuas batalhas. Ele vai à frente, queridos, para varrer todo o mal diante de ti. Ele vai à frente para te guiar. Ele vai à frente para te proteger de tudo aquilo que queira se levantar e causar morte a ti no deserto da vida. Ele vai adiante. Ele vai adiante de você. E a Bíblia diz que ele vai adiante numa coluna de nuvem de dia, para guiar o povo. Mas a coluna de nuvem não era apenas para guiar o povo, era também para proteger o povo do sol. Porque durante o dia, queridos, no deserto o calor é escaldante. Então aquele povo precisava da nuvem como direção, mas como proteção do sol. A Bíblia diz também que durante a noite esse Deus ele estava ali com o povo, numa coluna de fogo, para iluminar e guiar o povo. Mas a coluna de fogo, queridos, não é apenas para guiar, iluminar. Ela é também para aquecer o povo ali no deserto. Porque durante o dia o deserto é quente, mas durante a noite a temperatura cai para abaixo de 0. E aquele povo ia congelar no deserto. E a coluna de novo estava ali para aquecer o povo. Mas a coluna de novo estava ali também como fogo, para espantar as serpentes e escorpiões que atacam durante a noite no deserto. Queridos, então Deus vai adiante de você, como coluna de fogo, como nuvem, para proteger você, para dar direção, para proteger você do calor do sol, proteger você das picadas dos escorpiões e das serpentes. O deserto da vida no qual você está inserido, você não está só. Deus vai adiante de ti. Deus vai adiante de você. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Você não está só. Se você tivesse só, essa areia do deserto já tinha te engolido. Você passando por dificuldade por esse deserto, você ainda está de pé. Inclusive está hoje aqui na casa de Deus, por quê? Porque Deus está caminhando diante da tua vida.
Deus está te fortalecendo. Irmão, o calor aqui no deserto está grande. A peleja aqui está grande, mas maior é aquele que está contigo, meu irmão. Aquele que está contigo é general de guerra, é o grande pelejador, é o grande libertador. Ele está contigo. Queridos, deserto, para quem é homem de Deus, mulher de Deus, deserto não é lugar de morte, como foi falado aqui nesta noite. Deserto é lugar de promoção. Você vai sair desse deserto, querido, ministrado por Deus. Alguma área da tua vida você vai ver que você vai crescer, seja na área espiritual, conjugal, ministerial, enfim, eu não sei em que área Deus quer trabalhar na tua vida nesse deserto, mas a única coisa que eu sei é o seguinte, que você não está só. Deus está contigo, e Ele não está de braços cruzados, Ele está operando, Ele está ministrando, Ele está trabalhando na tua vida, Ele está te aprovando aí nesse deserto. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A outra coisa, queridos, que devemos aprender com relação ao deserto, que deserto é lugar onde se é provado o verdadeiro conteúdo do nosso coração. Porque quando tudo está bom na nossa vida, é Deus para cá, é Deus para lá. Mas aí quando passa pelo deserto, aí a coisa muda. A adoração dá lugar para a murmuração. A fé dá lugar para a incredulidade. A vontade de ir para a igreja dá lugar à vontade de sair da igreja. A vontade de ler a Bíblia, de orar, dá lugar à vontade de jogar tudo para o ar. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, 10 diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu fico aqui pensando, quando esse povo saiu lá do Egito, a alegria desse povo. Glória a Deus, libertação. Tantos anos de escravidão, glória a Deus, estamos libertos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E aí aquele povo começa a caminhar, alegre, satisfeito. E aí começa o seu momento de deserto, a caminhada de deserto. E aí quando o povo começa a ver as dificuldades, quando o povo levanta os olhos e vê Faraó vindo furioso, com o exército, com todo o seu exército para esmagar Israel, aquele povo começa a temer, aquele povo começa a murmurar, a fé do povo começa a cair, vai lá embaixo, e aquele povo chega para Moisés e diz assim: rapaz, me diz uma coisa, será que é porque não tem sepulcro suficiente lá no Egito, para que a gente possa ser enterrado lá? É por isso que você nos trouxe aqui para o deserto? Rapaz, por que você fez isso com a gente? É muito melhor servir aos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Isso foi o que eles disseram. Quantas pessoas, queridos, não passam por esse mesmo cenário? Quando estavam lá no seu momento de Egito, terra de escravidão, debaixo do chicote de Faraó, o Faraó deste século, Satanás, penando, sendo humilhado, queria paz na vida, queria libertação, queria que alguma coisa mudasse, e Deus, pela sua graça e misericórdia, arrebanhou, trouxe para sua casa, trouxe para sua presença, tratou, trabalhou na vida, restaurou a sorte, mudou o quadro, reescreveu uma nova história na vida da pessoa. E aí o primeiro momento de deserto, a pessoa começa: rapaz, sabe de uma coisa? Quando eu estava lá no mundo, eu nem passava por isso, e agora eu sou crente, eu passo por isso. Como é que pode?
Nem quando eu era lá do mundo eu não passei por a dificuldade que eu estou passando agora depois de ser crente. Pai, sabe de uma coisa? Se é para ser desse jeito, eu prefiro voltar para lá. Queridos, o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. Mesmo que esse lugar seja o deserto. Porque deserto, com a presença de Deus, não é deserto, é paraíso. Você entendeu? Deserto, com a presença de Deus, não é deserto, é paraíso, é pomar, é bênção, queridos. Por quê? Porque nosso Deus não é um Deus covarde. Ele não é um Deus que deixa o seu povo no deserto de qualquer jeito. Não. Quando Ele guia o povo para o deserto, Ele não abandona o povo no deserto. Ele permanece ali com o povo. Ele vai adiante do povo, como foi visto aqui na palavra de Deus. E Ele está com o povo ali. Ele não larga o povo. Ele não larga aquele povo no deserto em nenhum momento. Você quer ver só? Êxodo 13, versículo 22. Êxodo 13, versículo 22. Nunca, veja, a sua começa com nunca, o versículo 22. Nunca, e nunca é nunca, irmãos. Nunca se apartou do povo o quê? A coluna durante o dia, a nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo, quando? Nunca, irmão. Coluna de nuvem e coluna de fogo representa a presença de Deus. E quando a Bíblia diz nunca, quer dizer que nunca, em nenhum momento, Deus se apartou daquele povo ali no deserto. Nenhum momento que o povo passou ali no deserto, aquele povo passou só. Deus estava ali 24 horas com aquele povo. Deus não esqueceu nenhum momento do seu povo ali. Deus estava ali a todo momento com aquele povo. Deus não virou as costas para aquele povo. Então, meu irmão, nesse teu deserto aí você não está só. Deus é contigo e Ele é contigo todo momento. Ele não vai te deixar. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai te desamparar, filha amada de Deus, filho amado do Senhor. Aquele que morreu na cruz por ti, Ele não é um Deus qualquer que vira as costas para você quando você mais precisa dEle, não. Quando você mais precisa dEle, Ele está ali. Ele estende a mão para você, não importa a extensão do teu deserto, não importa como está o calor aí no teu deserto, o importante é que Deus está contigo para refrigerar a tua alma cansada e abatida pela areia do deserto da vida. Ele é contigo. Ele cuida de você, Ele jamais vai te deixar. O grande Deus é o Deus que se levanta para te dar vitória nesse deserto. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Abra comigo em Marcos capítulo de número 1. Marcos capítulo de número 1. Irmão, o que mais eu posso aprender com relação ao deserto? Já vi que deserto não é lugar de solidão, deserto é lugar de gozar da presença de Deus. Já vi que deserto é um lugar onde o verdadeiro motivo do meu coração, as razões, o conteúdo do meu coração é revelado ali no deserto, porque quando tudo está bem é só alegria, eu preciso provar a minha fé no momento do deserto. Mas o que mais eu posso aprender com relação ao deserto? Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, amém? Marcos capítulo 1, versículo de número 35. Assim diz a palavra do Senhor. É um versículo que fala a respeito de uma atitude de Jesus. E diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um parque de diversão, é isso? Foi para um lugar o quê? E ali o quê? Deserto não é lugar de murmuração. Deserto é um lugar de oportunidade para levantar uma vida maior de oração diante de Deus.
Deserto não é lugar, meu irmão, de estar com mimimi, se queixando. Deserto é lugar de orar. É oportunidade para uma vida maior de oração. A coisa está feia, vai orar, meu irmão. A peleja está grande, é oração. É oração. No deserto, querido, quando oramos, estamos expressando uma fé genuína. Porque orar quando tudo está bem é maravilhoso. Se bem que muitas pessoas nem quando tudo está bem na sua vida oram. Mesmo quando tudo está bem não ora. Mas quando tudo está bem é mais fácil orar. Agora o deserto, quando a dificuldade vem, queridos, é que precisa de nós, da nossa parte, uma demonstração maior da nossa fé. E a oração é demonstração de fé. Porque quando eu estou no deserto e oro, eu estou sinalizando que eu creio no meu Deus. Quando eu estou no deserto, e ali no deserto eu levanto uma vida de oração, eu estou sinalizando para Deus que eu creio na providência dEle na minha vida. Quando eu estou passando por um momento de deserto, e eu levanto uma vida de oração nas areias escaldantes do deserto, eu estou sinalizando para Deus que eu creio que Ele vai mudar a minha sorte. Eu creio que Ele vai reescrever uma nova história na minha vida. Eu creio que Ele vai me tirar dali. Eu creio que eu vou sair com uma promoção no deserto. Quando eu estou passando por um deserto, queridos, levanto uma vida de oração, eu estou dizendo para Deus que mesmo em meio ao deserto, eu não abro mão de uma vida de comunhão com Ele. Porque orar é ter comunhão com Deus. Orar é dialogar com Deus. E quanto mais você vai dialogar, olha, se eu tenho um amigo, e quanto mais eu converso com esse amigo, quanto mais eu dialogo, eu travo um diálogo com ele, mais eu vou conhecer esse meu amigo, mais eu vou saber do que ele gosta, do que ele não gosta, e vice-versa, ele vai também me conhecer. Então, queridos, no momento ali do deserto, quando eu levanto uma vida de oração, eu estou dizendo para Deus: Senhor, a peleja está grande, mas eu não abro mão de uma vida de comunhão contigo. Eu quero é mar de Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não abre mão, meu irmão. A luta está grande, mas não abre mão. É comunhão com Deus. Estou orando, estou conversando com o papai. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Não tem jeito. É importante, queridos, uma vida de comunhão, principalmente no deserto da vida. Quando eu estou no deserto e levanto uma vida de oração ali no deserto, queridos, eu estou demonstrando uma vida de dependência de Deus. Senhor, o deserto está grande, a luta está grande. Pelas minhas próprias forças, eu não consigo vencer. Mas eu não estou caminhando pela minha própria força. Eu estou caminhando nas asas do Espírito. Eu não estou aqui pela minha própria força. Eu estou aqui enraizado na força e no poder de Jeová. E é Ele que vai me dar a vitória. Senhor, o deserto está grande, mas eu não dependo de mim mesmo. Eu coloco as minhas vidas em teus braços. Eu mergulho a minha alma e meu coração na tua dependência. Faz em mim segundo o teu querer. Porque eu sei que somente aquilo que o Senhor fizer é a tua vontade. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Queridos, e quando eu ali no deserto levanto uma vida de oração, eu estou sendo transparente para com Deus. Porque quando eu oro, queridos, é uma coisa que eu preciso ser transparente. Eu não preciso esconder nada de Deus, até porque nós não conseguimos esconder nada de Deus. Mas, irmão, e Deus já sabe o que está no meu coração, porque eu ser transparente, Ele sabe. Muitas vezes o pai sabe o presente que o filho quer ganhar. Muitas vezes o pai sabe que o filho quer ganhar aquilo da parte dele. Mas o pai acha tão bonito quando o filho abraça ele e diz: paizinho, eu quero aquilo lá, eu quero aquele item lá. Porque mostra a dependência. Mostra que ele crê que o pai dele vai abençoar a vida dele com aquilo que ele quer. Então, queridos, precisamos ser transparentes.
Nós não devemos colocar barreiras para expressar aquilo que nós somos e que queremos diante de Deus. Nós devemos ser sinceros, transparentes com Deus. Dizer: olha, Senhor, eu me encontro dessa forma, eu estou desse jeito, mas eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua graça, e eu creio que o Senhor tem poder, e é misericordioso, e é amoroso o suficiente para renovar minhas forças aqui nesse deserto, e para que eu possa sair desse deserto de cabeça erguida, e do outro lado cantar o hino da vitória. A outra coisa, então, eu já aprendi que deserto não é lugar de solidão, é lugar da companhia de Deus. Já aprendi que deserto é lugar de demonstrar o verdadeiro conteúdo do meu coração. Já aprendi que deserto é lugar onde eu tenho a oportunidade de levantar uma vida maior de oração. Mas deserto também é lugar de outra coisa. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo de número 5. Amém? Misericórdia para mim. Êxodo 5, versículo 1. Deserto também é lugar disso aqui, irmãos. Êxodo 5, versículo 1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, deram um recado a Faraó da parte de Deus. Eles disseram: assim diz quem? Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa lá no Iguatemi. É onde é? No deserto. Então o que é que eu preciso aprender? Que deserto é lugar não de murmuração, mas é lugar de celebração. Deus diz: olha, vai lá para Faraó e entrega um recado da minha parte para ele. E o recado é: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, celebrar uma festa lá no Clube Náutico Atlético Cearense é fácil. Celebrar uma festa lá no Clube da Caixa Econômica Federal é fácil. Lá no BNB Clube é fácil. Mas celebrar uma festa no deserto, negócio não é fácil. Não é nada fácil. Mas Deus diz que a missão que Ele estava entregando ali naquele momento para o povo era essa: era ir ao deserto e ali celebrar uma festa. Celebrar uma festa, querido, festa é sinônimo de alegria. Eu nunca vi ninguém celebrar a festa murmurando, chorando amargamente. Você celebra a festa com alegria. Então o que é que Deus quer dizer? Que no teu deserto aí, não é lugar para você viver de cabeça baixa, não, porque você é ovelha, não é avestruz. Esse teu deserto aí não é para você viver trombudo, não, porque você é ovelha, não é elefante. É lugar de celebrar festa, irmão, de se alegrar. Você já viu aquela pessoa que está passando um momento tão difícil na vida, mas você chega lá e aquela pessoa está louvando ao Senhor? Domingo passado, eu e a minha esposa, nós fomos para um velório, à tarde, de uma irmã que morou há mais de 10 anos em frente à nossa casa. Uma irmã que a gente gosta demais. E essa irmã, há mais de anos, vinha sofrendo de câncer, de CA. E aí ela faleceu na madrugada de domingo. E aí a gente foi lá para o velório domingo à tarde, antes de virmos para o culto. Queridos, mas a gente, antes dessa irmã falecer, a gente visitou essa irmã algumas vezes. Queridos, e essa irmã, depois de várias cirurgias, de várias quimioterapias, de rádios, né, que essa irmã, ela se submeteu. A gente chegava lá e essa irmã tinha sempre uma palavra para a gente. Todas as pessoas que visitaram essa irmã sempre dizem a mesma coisa: eu nunca vi a irmã Lourdes ela murmurar. Ela diz: irmãos, se Deus me curar, glória a Deus. Se Deus não me curar, eu já sei para onde eu vou.
eu já sei para onde eu vou. Irmãos, ela nunca murmurou, nunca vi, ninguém que foi lá viu isso. As pessoas chegavam lá abatidas, irmã Lourdinha, ela, que é isso, minha irmã? Deus está no controle. Ela dava uma palavra para as pessoas. Por quê? Porque essa irmã, a sua fé ela estava fundamentada na providência de Deus. Se Deus, é como diz aquele hino, né? Aquele cântico espiritual. Se Deus realizar a obra, o milagre, Ele é Deus. Se não realizar, Ele continua sendo Deus. É assim que ela acreditou, irmão. Então, domingo passado, ela partiu para o Senhor. E nós cremos que agora ela está num gozo eterno. O deserto dela passou, ela foi promovida. Hoje ela está na presença do Deus Altíssimo, só gozando das benesses dos céus. Mas, mesmo no seu momento de deserto, queridos, ela às vezes ali abatida, meu irmão, ela morreu sabe com quantos quilos? 27 quilos. Uma mulher quase da minha altura, morrer com 27 quilos, irmãos. Aí você vê o que um negócio não foi brincadeira, mas ela debaixo de quimioterapia, de radioterapia, ela de tudo, irmão, com dores. Ela dizia, eu quero ir para a igreja. O marido dela, não vá não, que você está muito fraco, você não aguenta. Eu quero ir para a igreja. E muitas vezes não conseguia ir devido à fraqueza, porque não aguentava, o físico não aguentava. Mas mesmo no deserto da vida, ela celebrava a Deus. Mesmo no deserto da vida, ela adorava o seu Criador. Mesmo no deserto da vida, ela não murmurava, ela celebrava a Deus. Tem alguém com câncer aqui? Glória a Deus que não tem. Tem alguém que está passando por um momento de deserto? Alguém ali sinalizou? Tá. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que nesse deserto, Deus tem uma saída para ti. É só uma passagem. Para alguns, o deserto é de curto prazo, para outros de médio prazo, para outros é de longo prazo. Mas um dia cessa. Deserto não é lugar permanente. Deserto é um lugar de passagem. Sabe qual é o lugar permanente? É a terra que mana leite e mel. Esse é o lugar permanente. Então aguenta firme com teu Deus. Não larga o teu Deus, não murmura. Segura firme, porque Ele vai adiante de ti. Ele está batalhando. Ele está trabalhando. Deus é um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Você espera em Deus? Pois Ele trabalha por ti. E num dado momento Ele vai te entregar uma grande vitória que você vai dizer, é minha mesmo, é tua mesmo. Porque quem se mantém fiel a Deus no deserto, queridos, é promovido. Irmãos, mas... Irmão, é tão difícil celebrar uma festa, se alegrar no deserto. É, irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia nos dá alguns motivos para que possamos celebrar a Deus, realizar uma festa no deserto da vida. A Bíblia nos dá vários motivos. Eu quero apenas ver com você apenas 3 motivos. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo de número 16. É o primeiro motivo que nós temos para celebrarmos a Deus em meio ao nosso deserto. Êxodo capítulo de número 16. Amém? Vá comigo aí, versículo de número 10. Amém? Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o shopping center, Norte Shop, Maracanaú. Está escrito isso aí? Olharam para onde? E eis que se decepcionaram. É isso? Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O primeiro motivo que você tem para se alegrar, para celebrar a Deus em meio ao teu deserto, é porque em meio ao teu deserto, a glória de Deus vai se manifestar para você. Arão estava ministrando uma palavra para o povo, e quando aquele povo olhou para o deserto, aquele povo contemplou a glória de Deus ali no deserto. Queridos, e você que está passando por esse deserto,
não é diferente. Se você olhar para esse momento de deserto com os olhos da fé, você também vai contemplar a glória de Deus, o fulgor da glória de Deus, o resplandecer da glória de Deus em meio ao teu deserto. Agora, irmãos, é para quem tem fé. Quem não tem fé morre no deserto. Quem não tem fé só vê miséria no deserto. Quem não tem fé só vê dor, angústia, frustração, decepção no deserto. Quem não tem fé só vê escassez, necessidade no deserto, fome no deserto. Mas para quem tem fé, contempla a glória de Deus no deserto. Quantos têm fé nessa noite aqui? Pois você vai contemplar a glória de Deus em meio ao teu deserto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Outra razão, a segunda razão que nós temos, queridos, para celebrar a Deus em meio ao nosso deserto, é que deserto é lugar de contemplarmos milagres de Deus em nossas vidas. Eu não vou ler esses textos que eu vou citar aqui porque são grandes, mas eu vou aqui falar para você. Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que o povo estava num deserto chamado Sur. Êxodo 15, a partir do versículo 22. O povo estava no deserto, o povo de Deus estava no deserto chamado Sur. E aquele povo ali, o povo estava com muita sede. E ali não tinha água. E aí aquele povo começou a caminhar e chegou a um lugar ali no deserto chamado Mara. E ali tinha água. E o povo ali doido para tomar aquela água, mas não pôde tomar aquela água porque a água era amarga. O próprio nome Mara significa amargo. E aí aquele povo, e agora? Estávamos num lugar que não tinha água. Agora estamos num lugar que tem, mas a água não dá para beber porque é muito amarga. E aquele povo começa a ficar inquieto, com a sede, ali naquele deserto. E aí Deus mostra para Moisés uma árvore. E Moisés pega aquela árvore e lança ali naquela água de Mara, nas águas de Mara. E naquele momento as águas se tornaram doces. E o povo tomou a água, e o povo ali conseguiu ali dar cabo da sede em que eles estavam. E o que eu quero dizer, queridos? Que deserto é lugar de você experimentar o impossível se tornando possível na tua vida. Era impossível, meu irmão, um galho de árvore transformar águas amargas em doce. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E aí, assim foi feito aquele milagre ali. O impossível se tornou possível na vida daquele povo ali no deserto. Queridos, você pode estar no teu deserto com sede e a água se amarga. Mas Deus já mostrou para a tua vida uma árvore chamada, sabe quem? Videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, Jesus. Lança Jesus hoje pela fé nessas águas amargas, porque elas vão se tornar doces e elas vão saciar a tua sede. O povo depois sai ali de Mara, no versículo de número 16, e aí começa a caminhar, e aquele povo passa ali pelo deserto, passa por Elim, e chega até um outro deserto chamado deserto de Sim. E ali o povo teve fome. O povo ali queria alguma coisa para comer, a fome era grande. E aí Deus faz outro milagre na vida daquele povo. Deus faz chover maná do céu para alimentar aquele povo, pão do céu para alimentar o povo. Queridos, você não vai morrer de fome nesse teu deserto. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é vivo, eficaz e poderoso para saciar a fome da tua alma em meio ao teu deserto. Está no deserto, está com sede, está com fome? Deus tem a providência. Querido, no deserto nem chover o convencional, que é a água, chove. Mas Deus fez o impossível
se tornar possível na vida daquele povo. Fez chover pão, maná. Teu deserto é lugar de você experimentar o impossível de Deus na tua vida. Aquilo que as pessoas não acreditam, aquilo que as pessoas já profetizaram que não vai acontecer. A última palavra não é a palavra das pessoas. A última palavra não é a palavra de algum familiar teu. A última palavra para a tua vida é a palavra de Jeová Jireh, de Jeová Nissi, de Jeová Shalom. Ele tem a última palavra para a tua vida. E se Ele diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele diz que tem poder para transformar o impossível na tua vida, Ele pode fazer. Porque querendo Deus operar, quem pode impedir o operar de Deus na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aí depois dali o povo, agora alimentado, segue o caminho. Sai do deserto de Sim e chega a outro deserto chamado Refidim. E ali naquele deserto o povo novamente começa a ter sede. E o povo começa a inquietar. E agora? Não tem mais as águas de mar que foram transformadas em água doce. E aí a sede bateu de novo no povo. E Deus ali diz: olha, Moisés, pega o teu cajado e toca aí na rocha. E quando ele toca ali naquela rocha, minou água cristalina para matar a sede do povo. Irmãos, sair água de rocha, o negócio é sério. Sair água de rocha, meu irmão, o negócio é sério. Como é que um negócio tão duro daquele ali? Como é que um negócio daquele ali vai sair água? Água cristalina para matar a sede do povo. Ainda a perdia era feio, irmão. Aquela água ali. Mas sabe por quê que assim aconteceu? Porque nós servimos a um Deus que é o Deus dos milagres. Nós servimos a um Deus que tem poder de fazer o impossível acontecer. Para Deus, querido, não existe limite para Deus operar. Existe limite para nós, limites geográficos, limites de força, limite de tudo para nós. Nós somos limitados. Mas para Deus não tem limites. Se Ele diz: olha, eu vou lá agora naquele deserto no qual se encontra minha filha. Eu vou agora naquele deserto no qual se encontra meu filho. E hoje é o dia do milagre dele. Hoje é o dia do milagre dela. Ele vai e faz. Pode ter faraó, pode ter exército de faraó. Querido, pode se levantar quem se levantar. A cabeça de quem se levantar para impedir a tua bênção no deserto vai rolar, vai cair por terra. Porque Deus vai fazer cair por terra tudo aquilo que se levantar. Porque a vitória é tua, meu irmão. E quando Deus quer entregar, quando Deus estende a mão para abençoar, ninguém pode fazer a mão de Deus retroceder, meu irmão. Não tem jeito. A vitória é tua. No nome do Senhor Jesus. O terceiro motivo que nós temos para celebrar a Deus uma festa no deserto. Êxodo 14. Êxodo 14. Êxodo 14, a partir do versículo de número 26. A partir do versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas vieram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios.
E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Sabe por que deserto é lugar de celebrar festa? Porque mesmo em meio ao teu deserto, é aí mesmo, nesse meio a esse deserto no qual a tua vida se encontra, que Deus vai te dar a vitória sobre os teus inimigos. O povo aqui chegou aqui no deserto, estava no deserto, frente ao Mar Vermelho. Atrás vinha Faraó furioso com seu exército para devorar o povo. O povo dizia: e agora? Estamos encurralados. E aí Deus diz: olha, estende teu cajado aí, Moisés. Moisés estendeu lá, segundo a palavra de Deus, e o mar se abriu. E o povo começou a passar por entre as águas. As águas do mar viraram como duas muralhas, uma à esquerda e à direita, e o povo passando. Ou seja, em outras palavras, irmãos, o texto não diz, isso aqui só eu que estou dizendo, viu, irmãos? Deus estendeu, viu, pastor, um tapete vermelho para o povo passar. Não são os melhores momentos, né? Momentos assim de eventos, que as pessoas colocam um tapete vermelho, né, pastor? Para as pessoas passarem. Pois aqui era um evento de Deus para que a vida do seu povo. Deus estendeu o tapete vermelho para o povo passar. E o povo passando ali a pé enxuto, irmãos, no meio daquele mar. E Faraó vinha. Aí Deus disse para Moisés: olha, Moisés, estende a tua mão para o mar, para que as águas voltem ao curso normal. E Moisés estendeu, e ao romper da manhã as águas voltaram ao curso normal. E aí Faraó com o exército dele, quando viu aquele mar vindo furioso contra eles, quiseram correr, mas não adiantou, irmãos. Foram devorados pela fúria do mar. E aí Israel passou, caminhava a pé enxuto. O mar atrás devorando o Faraó e o exército, e o povo ali andando e glorificando a Deus. E do outro lado o povo cantou o hino da vitória. E aí chega no versículo de número 30, diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Naquele dia ali o Senhor livrou, queridos, deu vitória, porque o cenário ali era de impossibilidade, não tinha mais para onde ir, era deserto, era o mar, não tinha como passar, o povo estava encurralado naquele deserto. Mas em meio àquele deserto, Deus deu vitória ao povo dele. Foi ali naquele deserto que Deus fez o povo dele triunfar sobre os seus inimigos. Eu sei que você está passando por um deserto, e muitos têm se levantado para te apontar, muitos têm se levantado para te acusar, muitos têm se levantado para trazer uma palavra de retrocesso para a tua vida. Sabe, aquela palavra que causa só desânimo, que diz que não tem jeito, que não vai dar certo, que você vai ter que ficar aí, tem que se conformar. O Espírito Santo manda te dizer: não, levanta a tua cabeça nessa noite, porque eu estou entregando nas tuas mãos a cabeça do teu inimigo nessa noite. Levanta a tua cabeça nesta noite, porque eu estou te dando vitória aí mesmo em meio ao teu deserto. Eu não te trouxe para o deserto para você morrer no deserto. Eu te trouxe para o deserto para trabalhar na tua vida. Eu não te trouxe para o deserto para você morrer de fome e sede, abandonada na solidão do deserto. Eu te trouxe para o deserto para forjar em ti o caráter do meu filho amado. Eu te trouxe no deserto para trabalhar na tua vida. Eu te trouxe no deserto não para te reprovar, mas para te aprovar. Fica firme, meu filho, fica firme, minha filha, porque esses dias eu estou indo aí te visitar nesse deserto de uma maneira tal que você vai contemplar o fulgor da minha glória. Eu vou te tirar, eu já marquei o dia de te tirar do Egito. Eu já te tirei do Egito, e também já marquei o dia de tirar você desse deserto, e eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, e nem sou filho do homem para que me arrependa. Eu vou te visitar, eu vou te tirar daí.
Não murmure, mas tenha fé. Não murmure, levante uma vida de oração. Creia que eu estou contigo. Creia que a minha presença é real na tua vida. Creia que eu sou um Deus que trabalha por ti. Eu não virei as costas para ti. O meu silêncio não diz que eu te abandonei. O meu silêncio diz que eu estou trabalhando de maneira calada por ti. E você vai contemplar a tua vitória. Você vai sair daí. Aqueles que disseram que não apostavam em você, aqueles que disseram que não tinha jeito para você, aqueles que lançaram uma palavra de retrocesso para a tua vida, eles vão te aplaudir. Eles vão estar na arquibancada e você vai estar no palco. Eles vão dizer: vale a pena servir o Deus dessa irmã, vale a pena servir o Deus desse irmão, porque o Deus dele, o Deus dela é o Deus que faz, é o Deus que realiza, é o Deus que opera, é o Deus que faz toda a diferença. Louvado seja Deus. Vale a pena. Deserto é lugar, querido, de experimentarmos grandes milagres da parte de Deus. Aquilo que é impossível torna-se possível quando Deus quer operar na tua vida mesmo em meio ao deserto. Eu quero terminar lendo com você apenas o versículo de número 31 de Êxodo 14, esse texto que acabamos de ler. Versículo 31. É o último versículo do capítulo 14 de Êxodo. Eu quero terminar com esse versículo. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. 3 verbos aqui, queridos. Verbo ver, o verbo temer e o verbo confiar. Esses 3 verbos precisam estar na tua vida hoje, você que está passando por um momento de deserto. Pela tua fé, toma posse desses 3 verbos hoje nessa noite. Verbo ver, temer e confiar. Porque em meio ao teu deserto, assim como aconteceu com aquele povo, você vai ver o grande poder de Deus. Mesmo em meio ao teu deserto, esse deserto pela fé, você precisa manter-se no temor de Deus. E mesmo em meio a esse deserto, você precisa mais do que nunca aprender a confiar na providência, no trabalhar de Deus para a tua vida. Verbo ver, temer e confiar. Tome posse pela fé. E você vai ver que esse teu deserto vai ser transformado pelo poder de Deus em paraíso para a tua vida. Pastor, o nome do Senhor. Louvado seja Deus.